Shalom, querido, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, iniciamos mais um devocional Encontro no Jardim. Eu te convido para estar abrindo a Bíblia em João 11:1, que diz: Estava então enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. E Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungia o Senhor com bálsamo aromático e enxugava-lhes os pés com seus cabelos. E as suas irmãs mandaram-lhes dizer: Senhor, eis que aquele que tu amas está enfermo. E ao ouvir, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos novamente à Judéia. E disseram-lhe Jesus: Rabi, quase agora os judeus procuravam apedrejar-nos, e voltarás lá? E respondeu Jesus: O dia não tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz que está nesse mundo. Mas se andar de noite, tropeças, porque não há luz. Depois de ter dito isso, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus falava com respeito à sua morte. Eles, porém, pensavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. E por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que acredites, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. E quando Jesus chegou, encontrou-o na sepultura, já com 4 dias de morto. E Betânia distava de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Marta, ao saber que Jesus estava chegando, saiu ao encontro, e Maria, porém, permaneceu sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E recolheu-lhe Jesus e respondeu-lhe: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? E respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que haverá de vir ao mundo. Tendo dito isso, saiu e chamou em seguida Maria, sua irmã, dizendo-lhe em particular: O Mestre está aqui e está te chamando. Ela, quando ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no mesmo lugar onde Maria o encontrara. Então os judeus que estavam em casa com Maria e a consolavam, quando viram que ela levantou-se rapidamente e saiu, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo,
lançou-lhe aos seus pés e disse: Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também chorando, Jesus estava chorando. Os judeus que a acompanhavam comoveu-se em espírito e perturbou-se em si mesmo e perguntou: Onde o puseste? Disse Jesus. E ela respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede quanto o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, pois, comovendo-se profundamente em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. E ordenou Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, está putrefato, porque está morto há 4 dias, já cheira mal. E respondeu-lhe Jesus: Não disse que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra de onde puseram o morto. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que sempre está ao redor, para que eles creiam que tu me enviou. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu com os pés e mãos amarradas com faixas e o seu rosto envolvido em um lençol. Então disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. E após isso, muitos que dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e visto o que Jesus fizera, crerão nele. Aleluia. Nessa manhã nós vimos o amor, o carinho e a paternidade de Jesus com o homem e suas irmãs. Jesus e Lázaro eram amigos, juntamente com suas irmãs. E o carinho de Jesus por Lázaro era inconfundível, era incrível, a ponto de Jesus chorar ao saber que o seu amigo havia morrido. Nessa passagem nós vemos o quanto Jesus se importa conosco, com os seus filhos amados. E nessa manhã eu quero te dizer algo. Às vezes ficamos como Marta e Maria. Temos algo que nos damos de muito valor. Às vezes é um sonho, um projeto, algo que amamos e cuidamos. Mas algumas das vezes a vida nos traz surpresas. E aquilo que nós amamos e sonhamos e pedimos às vezes não acontece. Ou acontece de uma forma que nós não queríamos. E começamos a questionar Jesus. Ah, se o Senhor tivesse feito, se o Senhor tivesse chegado. Como Marta e Maria disse, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. Às vezes colocamos a culpa em Jesus e questionamos Ele porque Ele não está aqui, porque Ele não resolveu esse problema, porque Ele não me tirou da depressão, porque Ele não me tirou do câncer, porque Ele não me curou do câncer, porque Ele tem permitido que meu filho esteja nas drogas. Será que Jesus esqueceu de mim? Será que Ele não me amava? Será que Ele não me ama? E os questionamentos de Marta e Maria talvez eram esses. Mas Ele era tão amigo do meu irmão e Ele não chegou na hora que a gente queria. Ele não chegou na hora que pedimos, na hora que chamamos Ele. E é assim, Jesus nunca vai chegar na hora que você quer, porque o tempo de Jesus, Ele é perfeito. E todas as vezes que Jesus chega em algum lugar,
Algo tem que acontecer. O milagre ele acontece. Só que não é no meu tempo, nem é no seu tempo. E quando Marta e Maria questionam ele, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: tirai a pedra. E às vezes nós falamos: Senhor, como vou tirar essa pedra? A pedra do sepulcro onde Lázaro se encontrava era muito pesada. Somente mais de 2 ou 3 homens podiam removê-la dali. E às vezes nós achamos que o nosso problema é pesado demais, é grande demais e não vamos conseguir resolver. Às vezes colocamos o nosso problema para que outro resolva. Mas existem coisas que Jesus ele vai fazer um milagre. Mas antes dele fazer o milagre, ele quer que você pelo menos remova a pedra. Tenha coragem de resolver. Tenha atitude. E não fique só esperando um milagre dele, mas haja. Ele te dá força. Ele quer que você se mova. Retirai nessa manhã a pedra que te impede de viver os propósitos de Deus. Retirai a pedra nessa manhã daquilo que te impede de ver o extraordinário de Deus. O que tem sido a sua pedra? A dúvida, o medo, o pavor, a incredulidade. O que tem sido a sua pedra? Retirai. Porque Jesus disse: não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Ele quer que você se mova em oração, se mova em jejum, retire a pedra, que o milagre Ele fará. E quando Jesus chega, os mortos ressuscitam, os cegos enxergam, os paralíticos andam, e os depressivos voltam a ter vida, os enfermos voltam a ter saúde, os cancerosos são curados. Isso não sou eu que disse, é a palavra. A palavra de Deus nos mostra quão poderoso Jesus é, o nome de Jesus. Então nessa manhã eu te convido, retirai, movai a pedra, porque Jesus está chegando para fazer o milagre. Mas Ele te diz, faça a sua parte, faz aquilo que eu não posso fazer, porque você tem força para fazer. Que nessa manhã você receba o vigor de Deus, a força de Deus. Que a palavra de Deus seja o seu alimento nessa manhã, para que você consiga remover a pedra. Para que Jesus libere uma palavra sobre a morte, sobre aquilo que não tem mais jeito, sobre aquilo que você acha que não tem como acontecer. Jesus pode fazer acontecer. E no momento que ele disse: Lázaro, vem para fora, a voz dele entrou dentro do inferno, dentro do Hades. E Lázaro ouviu a sua voz. E ele veio, mesmo todo atado, ele veio. Ele veio à vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se creres em mim, verás a glória de Deus. Então nessa manhã, eu te convido a retirar a pedra e fazer a sua parte e deixar que o impossível é para Jesus. Que você não questione mais a Ele, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Ele chega no último minuto, quando está tudo já despedaçado. Jesus é mestre em fazer milagre. Mas o que é para nós fazermos, nós precisamos fazer. Se é ir no médico, nós podemos ir. Se é orar, nós podemos orar. Se é crer, nós podemos crer sem duvidar. Mas se é para ressuscitar um morto, um milagre, ressuscitar aquilo que já se perdeu, já se foi, Jesus é mestre em fazer milagres. Então nessa manhã,
que a pedra sobre você seja removida e que o espírito de coragem e de fé te envolva, a ponto de você acreditar que Jesus já chegou para fazer um milagre na tua vida. Que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus te encha da presença dele, que você seja curado de todas as suas enfermidades, mas principalmente que a pedra que te impede de alcançar o seu milagre, ela seja removida, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego cada um que está nesse devocional nas tuas mãos. Que a tua palavra se manifeste sobre a vida de cada um, Deus, e que eles tenham um dia abençoado e guardado pela tua palavra santa. Que eles vivam a tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Ela é vida. Que hoje todo espírito de morte sobre os planos, projetos e sonhos dos seus filhos sejam virados em vida. Que eles sejam que os sonhos sejam desengavetados, que eles venham para fora, que a pedra seja removida e que eles tenham um dia na paz de Cristo. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa manhã. E se você gostou, eu te convido, se inscreva no canal, deixe seu comentário, eu tenho o prazer de te responder. E compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, para que outras sejam abençoadas também. Que Deus te abençoe e te guarde, e que resplandeça o rosto de Cristo sobre você. Em nome de Jesus. Shalom. Jesus.